Pacheco suspendeu o envio dos nomes aprovados pelo Congresso para ocupar as vagas no Superior Tribunal de Justiça. A medida ocorre depois de suspeitas de favorecimento à advogada Daniela Teixeira, uma das indicadas de Lula. A nomeação de Daniela como ministra do STJ só dependia de publicação no Diário Oficial. A Advocacia do Senado, no entanto, investiga se houve alguma irregularidade pelo fato de a mesa diretora da Casa ter enviado à presidência apenas o nome da advogada. Os outros dois indicados por Lula foram os desembargadores Teodoro Silva Santos e José Afrânio Vilela. Ambos foram sabatinados pelos senadores e aprovados na mesma sessão em 25 de outubro. O suposto favorecimento apontado por Pacheco se daria porque, ao ser nomeada primeiro, Daniela poderia ser favorecida pelo critério da antiguidade no STJ. Ao ser nomeada primeiro, Daniela poderia ser favorecida pelo critério da antiguidade no STJ, sendo beneficiada na hora de ocupar uma vaga no Tribunal Superior Eleitoral ou na escolha das turmas das quais fará parte. E em 2019, Daniela já havia entrado na lista tríplice para a vaga de ministra no TSE, em uma votação feita por ministros do Supremo. No entanto, ela não foi nomeada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. A relação de Daniela com Bolsonaro é turbulenta. No ano de 2016, a advogada discutiu com o então deputado durante uma audiência pública na Câmara. Um deputado que é réu, sim, numa ação já recebida no Supremo Tribunal Federal. É o senhor deputado Jair Bolsonaro, réu na ação. Bom, Ana, sobre esse caso temos aí algumas perguntas a fazer, né? O palpite aqui. Por que só o nome da advogada Daniela Teixeira foi enviado para publicação no Diário Oficial, se 3 nomes foram aprovados pelo Senado? E qual o motivo aí dessa atitude do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de suspender essa nomeação nesse momento? Porque ele deve estar querendo alguma coisa, né? Ele deve estar querendo alguma moeda de troca, porque nós sabemos muito, muito bem que o Pacheco, ele não dá ponto sem nó. Então, se ele pode e pôde segurar como refém a Daniela, ele vai mandar a conta dele em algum lugar. O tempo, daqui a pouco a gente vai ficar sabendo, né? Fato é que a tal Daniela, ela tem laços extremos e provavelmente nada republicanos com este governo que apoia grupos terroristas pelo mundo, né? Com o partido mais corrupto da nossa história. Agora, é uma farra. É uma farra. O Brasil, desde 1º de janeiro deste ano, é uma farra a céu aberto. Vocês estavam falando aí, não sei quantas viagens de jatinhos da FAB para baixo para cima, ninguém tem acesso, como o presidente viaja, quantas vezes a primeira-dama, que agora tem um gabinete, né? Nós pagamos isso também, pagamos gabinete de primeira-dama, pagamos ex-ministra que não tem pasta, ou seja, uma farra, né? Eu diria que o Brasil hoje é um buraco negro do nosso dinheiro. Some, vai para lá e some, não há luz. Enfermeira em Tribunal de Contas também, né? Nepotismo cruzado em Brasília. Agora, sobre o Pacheco, já a gente vai ficar sabendo porque ele colocou esse freio neste momento. Daqui a pouco a gente vai ficar sabendo. Ele estava de olho numa cadeira no Supremo Tribunal Federal, viu que essa cadeira aí estava aplicando ali no Senado, exatamente pavimentando os caminhos que o Lula queria, viu que a cadeira estava ficando mais longe, outros nomes como Bruno Dantas, com o próprio Flávio Dino, o Messias estavam na frente dele. Já ele manda a conta. E a gente vai ficar sabendo por quê. Porque Pacheco não costura nada a favor do Brasil. Só a favor do que ele precisa. Pois é, Silvio Navarro, a gente sabe que político não dá ponto sem nó, né? Algum palpite aí do que está por trás dessa motivação aí do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em suspender a nomeação da Daniela Teixeira ao STJ, porque realmente chama atenção. 3 nomes foram aprovados pelo Senado, somente o nome dela foi enviado
para publicação no Diário Oficial. E isso, obviamente, tem uma implicação, né? Ela, em tese, poderia ser beneficiada com essa nomeação na frente dos demais. Não, ela fica na frente na fila, né? Ela puxa a fila e, com isso, ela tem vantagem para ocupar, por exemplo, uma cadeira no Tribunal Superior Eleitoral, onde o ministro Alexandre de Moraes, os seus aliados e o presidente Lula tentam blindar completamente o TSE, inclusive os suplentes, os futuros nomes, como é o caso dela, por exemplo, Daniela Teixeira, né, para que nenhum tipo de recurso ou julgamento futuro, porque essa movimentação no TSE vai acontecer. O próprio Alexandre de Moraes não vai presidir já as eleições municipais do ano que vem. Então vem aí, por exemplo, o ministro Cássio Nunes Marques à frente da Corte Eleitoral. Então há um rodízio ali. O TSE ele é presidido em rodízio por 3 ministros do STF que integram aquela corte. Os demais vêm do STJ, da advocacia. No caso dela, indicada para o STJ, teria um assento lá também. Agora é importante a gente lembrar como é que a Daniela Teixeira chegou lá nessa lista. Ela é indicada pelo grupo Prerro. Quem se lembra do grupo Prerro? É o grupo Prerrogativas, aquela banca com vários advogados, dezenas de advogados, que já teve como líder informal o atual ministro Flávio Dino. O outro expoente é o ex-advogado da Odebrecht, que hoje ocupa uma secretaria, Secretaria Nacional de Justiça, Augusto Arruda Botelho. Pois bem, esse grupo é o grupo que decidiu se unir, né, advogados que se uniram para formar uma banca de pressão nas cortes superiores para libertar o presidente Lula quando ele estava na cela gourmet de Curitiba. Então, ela é um nome desse grupo Prerrogativas, é mais uma agraciada, né, porque esse grupo está sendo agraciado por ter libertado o Lula. E depois, claro, ele foi reabilitado pelo STF para disputar as eleições. Ela é ligada ao Felipe Santa Cruz, ex-presidente da OAB, outro nome muito conhecido também pela militância de esquerda na advocacia. Então, esse é o caminho que ela tomou. Em relação ao Rodrigo Pacheco, é evidente que ele não dá ponto sem nó, mas eu também acho que o Rodrigo Pacheco, pelo menos o que a gente ouviu em Brasília, ouve dos senadores, dos deputados, é que ele está pressionado, ele sentiu um pouco da pressão popular, principalmente nas redes sociais. Ele tem bloqueado pessoas, fechou o perfil dele durante um tempo, porque, é claro, na função de presidente do Congresso Nacional, ele foi reeleito presidente do Senado recentemente, ele tem a caneta que pode pautar, por exemplo, um pedido de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. E o Rodrigo Pacheco nunca escondeu também nos corredores, nas conversas miúdas, que desejava ocupar uma cadeira de ministro do Supremo, ser lembrado. Por isso, prestou uma série de favores ao lulismo. Porém, a primeira cadeira já foi ocupada pelo Cristiano Zanin, ex-advogado de Lula, e agora a cadeira da ministra Rosa Weber parece estar muito distante do Rodrigo Pacheco. Então, não tem mais a tão sonhada cadeira de ministro do Supremo. Está preocupado com a próxima eleição. Sabe que seu nome tem altíssima rejeição. Em Minas Gerais, por exemplo, principalmente em Belo Horizonte, onde ele já concorreu, inclusive, à prefeitura de Belo Horizonte na eleição de 2016 e perdeu, ficou em 3º lugar, o nome dele é altamente rejeitado. Rodrigo Pacheco, na capital mineira, é uma espécie de criptonita. Ninguém quer chegar perto dele. Não é cabo eleitoral para nada. Então, ele deve estar preocupado que ele vai ter que se tentar uma reeleição em 2026, quando 2 cadeiras serão abertas por Estado da Federação, ou um outro caminho. Qual caminho? Por enquanto, o caminho que parece se desenhar para ele é ficar fora da vida pública, porque não vai ter voto para mais nada.